Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na nossa gravação do nosso podcast, no Medcast. Letícia, Jaqueline e Larissa, alunas do primeiro período do curso de Medicina, e estamos com a atividade avaliativa do professor Jaim, de Metodologia Científica, que é para trazer estudos científicos, falar sobre vários tipos de estudo científico, e o nosso grupo ficou para falar sobre o que é o estudo de relato de caso. Além de nós três representando o grupo, nós tivemos todo um apoio de uma equipe na edição, gravação, escolha do roteiro, ajuste, e aí a gente está representando, mas com a ajuda de todo mundo que a gente conseguiu construir esse momento hoje. Jaqueline, o que é um estudo de relato de caso? Então, o estudo de relato de caso, ele traz a descrição detalhada, clara e objetiva de um caso clínico. Ele costuma relatar a história clínica, os sinais e sintomas, o diagnóstico, exames, evolução e o desfecho desse caso clínico. Nós temos que dar esse ênfase a todos esses pontos para que a gente possa, de fato, fazer a construção desse estudo de caso. E nessa construção, no momento de confecção, existe diferença estrutural de outros estudos para esse estudo em específico? Sim, existe sim. O estudo de caso clínico, ele difere do estudo de coorte, ele difere do ensaio clínico, da revisão e de outros estudos científicos. Por quê? O estudo de caso clínico, ele é direcionado e um único paciente. Ele traz a história de um paciente, né, onde a gente vai fazer todo esse estudo e não tem condições de a gente fazer o que outros estudos fazem, como, por exemplo, testar a hipótese, estatística. Ele não dá essa possibilidade de comparação de grupos por ele ser feito de forma única. É um estudo qualitativo, onde você avalia de fato só a história daquele paciente em específico. Entendi. Então a metodologia é diferente, mas a estrutura básica na escrita também existe diferença de um para o outro? Olha, a estrutura básica dele, ele traz a introdução, a descrição do caso, a discussão e a conclusão. Então, basicamente, nós temos que ter essa estrutura na hora da construção desse caso clínico, onde na introdução nós devemos apresentar o tema, explicando a relevância do caso, ou seja, se é uma raridade, qual a importância diagnóstica e também as complicações e entre outras coisas relacionadas a esse estudo de caso. Na introdução nós devemos também trazer uma breve revisão da literatura que se refere àquele estudo de caso, àquele diagnóstico específico. Já na descrição do caso, é importante conter a identificação não nominal do paciente, onde nessa identificação nós devemos colocar a idade e o sexo do paciente, evitando colocar dados que possam trazer a identificação desse paciente para que a gente possa, de fato, manter a parte ética. Deve conter também a história clínica, a queixa principal do paciente que levou a esse estudo de caso clínico, os exames físicos e complementares, o diagnóstico, tratamento e conduta, a evolução do paciente e o desfecho. Tudo isso deve conter na descrição do caso. Após a descrição do caso, a gente vai colocar a discussão. Na discussão do caso, devemos colocar a interpretação do caso, né, e comparar com a literatura o que é aquele estudo de caso clínico, e aí a gente vai basear com aquela literatura que está lá na introdução para que a gente possa fazer uma comparação, explicar o que o caso ensina, o que de fato esse estudo de caso traz de ensinamento, né, apontar a raridade, os desafios e a contribuição desse estudo de caso para a sociedade, para os médicos ou outros profissionais que venham ter contato a essa leitura desse estudo de caso. Já na conclusão, a gente destaca a mensagem principal, né, do estudo, e tem também uma lição clínica aprendida, onde nessa conclusão nós devemos estar expondo essa situação, e também nós podemos incluir, na conclusão, nós podemos incluir as recomendações ou alerta clínica relacionada ao estudo de caso que foi colocado dentro de todo esse contexto. Jaqueline, diante de tantos casos na nossa prática estudantil, médica, por que a seleção de um caso específico? Qual é o critério de escolha? Então, ele apresenta características incomuns, né, desafiadoras, que oferecem algum aprendizado relevante. Geralmente são selecionados casos raros, apresentações atípicas de doenças comuns com diagnósticos difíceis, ou complicações inesperadas ou respostas terapêuticas incomuns. Tem que ser, de fato, o estudo de caso clínico, ele traz para o profissional ou para aquela pessoa, estudante, ou seja lá quem desperte a vontade de fazer esse estudo de caso clínico justamente por ser algo diferente.
algo não visto ainda ou que seja difícil de ser encontrado, que seja uma raridade, né? Então, ele apresenta raridade ou novidade. Ele traz contribuição significativa, sobretudo de conhecimento para o médico e para todos os outros profissionais que de fato estejam envolvidos no estudo ou que tenham um contato para ler esse estudo após publicação. Ele descreve os efeitos adversos incomuns, então deve ser efeitos realmente que não são comuns durante o nosso meio, durante a prática profissional. Demonstra uma conduta inovadora, porque normalmente após o estudo de caso clínico a gente pode também estar colocando lá as condutas médicas, né, após exames, diagnósticos, quais foram as condutas que foram utilizadas aqueles profissionais envolvidos, quais foram essas condutas para que outros médicos possam ter um direcionamento em outros casos parecidos e acrescentam um alerta clínico importante. Então, tudo isso é importante na hora da escolha desse estudo de caso clínico. Com esse desfecho, né? Exatamente. Jaqueline, e como se trata de uma única pessoa, de um único relato, né, de uma avaliação clínica, existem questões éticas que precisam ser consideradas? Sim, com certeza. Como todos os outros estudos científicos, é preciso que haja uma avaliação do comitê de ética e é preciso que o pesquisador ou a pessoa que está elaborando o caso clínico, ele tenha esse cuidado ético com o paciente. E aí, nesse cuidado ético, a gente pode destacar a importância de não expor esse paciente, né, que seja de forma no anonimato, que não tenha nome do paciente, especificação do paciente, tenha apenas idade, sexo, não tenha datas específicas que possam levar ao entendimento que é aquele paciente específico. Então, nós temos que ter o cuidado com essa questão do anonimato do paciente. Além disso, é importante que haja o consentimento do paciente, não só para que seja realizado o estudo, mas ele também precisa dar o consentimento para a publicação do artigo. Ele tem que dar isso por escrito, né? O paciente tem que assinar e fazer toda essa parte do termo de consentimento livre para que o estudo seja feito. E além disso, se for feito em uma determinada instituição, algum hospital ou em alguma instituição que também precisa autorizar, então nós também precisamos ter essa parte ética com a instituição no caso de pacientes que estejam internados, né? Seja algum estudo de caso de pacientes que não estejam em casa, mas que estejam internados em algum determinado local, é preciso que haja autorização da instituição quando necessário. Se o serviço de saúde ele deve autorizar que seja realizado, a instituição também precisa autorizar a divulgação do caso. Então, tudo isso está envolvida nessa questão ética que envolve o paciente e a instituição que vai estar lá sendo relatada no estudo de caso. Os princípios bioéticos, né? Exatamente. E aí, depois de construído esse relato de caso, com toda essa avaliação clínica, com o desfecho, quais são os impactos para os médicos e para nós, futuros médicos, após publicação? Quais são esses impactos? Então, como eu já falei agora há pouco, ele traz vários impactos, sobretudo na medicina, uma vez que nós estamos aqui falando sobre a importância da pesquisa e do estudo de caso clínico feito por médicos. Então, ele produzir relatos de caso fortalece a formação profissional, estimula pensamentos críticos, né, que nós possamos pesquisar e ter o pensamento crítico ao visualizar aquele paciente que apresentou sintomas parecidos com esse estudo de caso que a gente teve a oportunidade de ler, dá a capacidade de análise e a habilidade de escrever cientificamente outros estudos de caso que nós possamos ter o contato e tenhamos a vontade de estar também compartilhando o estudo de caso de outros pacientes. Então, cada estudo de caso que a gente tem um contato, faz a leitura e o estudo, dá a oportunidade de a gente poder ter essa experiência profissional, esse olhar crítico para construir novos estudos de caso ou para que a gente possa fazer o diagnóstico de outros pacientes que venham a precisar ou apresentar os mesmos sintomas desse paciente. Ele também auxilia na tomada de decisão clínica e no ensino. Contribui para a literatura científica, uma vez que cada estudo de caso é publicado e dá acesso a outras pessoas, outros profissionais que possam fazer com que esse estudo de caso se torne relevante na vida de outros pacientes. A impressão que nós temos é que o estudo ele só é relevante quando tem muitas pessoas envolvidas, quando a gente tem um nível de abrangência, um número grande. Mas, na verdade, esse diferencial do relato de caso, de trazer um relato diferente, um relato fora da curva, digamos assim, que pode embasar outros desfechos, diagnóstico diferencial. Então, realmente é rico e precisa ser valorizado. Dentre vários que nós temos aí publicados, Larissa trouxe um pra gente. Pode nos falar, Larissa, desse estudo? Com certeza. Na verdade, é um relato de caso que fala sobre a genesia da carótida interna.
Ele fala especificamente de uma paciente de 14 anos, caucasiana, do interior de São Paulo, que na verdade ela teve uma síncope, ou seja, um desmaio, numa reunião familiar. Ela teve o desmaio atrelado a uma dificuldade na fala e sonolência. E com isso a família decidiu levar para o neurologista para investigar. A primeira conduta do médico, na verdade, foi a realização da ressonância magnética do encéfalo, tá? E aí ele cita aqui que nesse exame você já começou a suspeitar dessa possibilidade da genesia da artéria carótida. Para poder concluir esse tipo de diagnóstico, foi solicitada também a tomografia computadorizada. Por quê? Para ver a questão do canal carotídeo, tá? Tem um canal por onde passa o vaso, que se ele existe ou não, já vai contribuir para a confirmação do diagnóstico da agenesia do vaso. Depois da tomografia computadorizada, o médico solicitou a angiorressonância dos vasos cervicais, tá? Por quê? Porque a carótida ela vai desde o arco da aorta até o encéfalo. Então, foi feita a angio dos vasos cervicais e foi visto que, no caso dessa paciente especificamente, ela tem a agenesia unilateral, tá? Do lado direito, que desde da aorta ela não tem. Então, vai da aorta lá para cima, ela não existe. Na maioria dos casos, uma circulação secundária supre essa questão sanguínea do encéfalo, tá? Então, a gente vai ter a anastomose do polígono de Willis, das intracavernosas, e aí a paciente não seria assintomática. No entanto, é sempre impossível, e ele reforça muito isso no relato de caso, essa investigação, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tem aquele paciente que é assintomático. Aí isso pode gerar, depois, muitas vezes, outras sequelas, como, por exemplo, o desmaio dessa paciente foi atrelado a um ataque isquêmico transitório, ou seja, temporariamente teve-se uma redução do fluxo sanguíneo no encéfalo que causou a síncope, ou seja, o desmaio. Ele relata também da importância dos exames de tomografia, por exemplo, sempre citarem se existe ou não algum estreitamento ou a inexistência dos canais carotídeos, que já iria indicar a presença ou não dessa agenesia. Porque pode ter a agenesia, que seria a ausência do vaso, né, que realmente ele não existe, ou uma hipoplasia, que seria a presença mais de um vaso com um pouco menor. Isso, mais estreito, mais fino, que também poderia contribuir para pouca... Então pode ser assintomático com poucas repercussões, mas pode estar associado a condições mais graves também. Daí a importância de investigação com os exames de imagem complementares. Exatamente. Né? E aí a gente traz a importância do estudo de caso clínico, tendo em vista que esse caso, por exemplo, é um caso raro. Isso. E aí traz uma sintomatologia que pode ser, inclusive, pensado em outras situações, mas que quando houve a investigação correta, com exames corretos e exames de imagem específicos, assim como uma boa avaliação clínica desse médico que avaliou, né? Assim como o clínico e o médico específico, todos os médicos que eu acredito que ela tenha passado por uma bateria de exames e de médicos, traz com que esse relato seja colocado e exposto, né? Seja feito o caso clínico e seja publicado, dando acesso a outras pessoas e mais uma vez mostrando a importância do estudo de caso clínico para que outros pacientes possam inclusive ter um diagnóstico mais precoce. Isso. Uma vez que, comparando os sintomas dessa paciente com outro paciente que possa chegar no nosso consultório, na nossa vivência clínica, a gente possa lembrar daquele estudo de caso que foi estudado e a gente possa ter de fato um direcionamento não só para avaliação clínica, mas também quais os exames específicos que deveriam ser solicitados para essa paciente. Então, cada estudo clínico avaliado, né, cada artigo científico publicado com um estudo de caso clínico é importante e traz para a gente não só um aprendizado, como também o direcionamento de novos casos. É isso, pessoal. Muito obrigada pelo dia de hoje e a gente encerra com o nosso Medicast.